Boa noite a todos, aqui é o Renan da Grafistas e a gente está começando mais um De Olho no Mercado. Hoje é 10 de novembro de 2020. No pregão de hoje, o Ibovespa teve movimento de alta, ele conseguiu romper aqui o topo anterior e ele alcançou a região é, do, do último topo, né, sem ser o topo anterior. O último topo que fez o último movimento de alta, o último movimento de máxima, aliás. A última máxima foi aqui em 105, na região de 105 e 700, e foi exatamente nessa região que o Ibovespa atingiu e houve aí uma leve queda. Como ele está um pouco afastado das médias, né, o cenário que nós temos é de ou lateralização até que as médias cheguem no preço, ou de queda para que de correção até as médias. Tá? Essa queda ela pode se dar até o topo anterior, né, porque a dinâmica dos pivôs, né, da tendência de alta são topos e fundos ascendentes, e a região do próximo fundo, né, geralmente, né, na maioria das ocasiões, numa tendência de alta e perfeita, essa correção, esse fundo, ele é formado na mesma região do topo anterior, ok? Vamos para o índice futuro, mini índice futuro, o INFUT, contrato contínuo do mini índice futuro. No mini índice futuro nós tivemos aqui uma lateralização, ela tinha aberto ontem no grande gap de alta e hoje fez um movimento de alta, mas ainda lateralizado, não conseguiu romper a máxima de ontem. Tá? Mesma coisa, ele se encontra na região da última máxima e está aí afastado das médias, né, com possibilidade de lateralização ou queda, correção até as médias. Como teve um gap de alta, esse gap ele demonstra força compradora, né, ou seja, força altista, e geralmente, né, com o surgimento aí de um gap e demonstrando força, a correção ela não se dá com o preço caindo, né? Há uma movimentação lateral até que as médias cheguem no preço. No gráfico de, vamos no gráfico de 5 minutos do mini índice futuro. Embora ele teve uma alta, né, vamos pegar aqui desde da abertura de hoje, não houve nenhum gap, né, na abertura de hoje deu continuidade ao movimento de lateralização que se deu ontem, tá? E houve aí uma leve alta, rompendo que a cabeça deste pivô. Depois as médias se cruzaram para baixo e se cruzaram novamente para cima, formando aí um outro pivô. Em termos de pivô, este topo anterior, a gente não considera ele como um pivô de alta, porque afinal de contas as médias se cruzaram para baixo. Tá? Então, assim que as médias se cruzaram para baixo, a gente não pode considerar isso aqui como um pivô. Considerando o cruzamento das médias e a correção até a média de 20 períodos, nós temos um pivô formado, né? Ele foi iniciado aqui logo após o início do pregão e ele foi formado, né, lá para quase 1 hora da tarde. Depois voltou a subir, rompendo a cabeça do pivô. Só que esse movimento que teve, ele foi pequeno, tá? Se a gente considerar aqui, ó, essa cabeça do pivô e aí a gente entrar no rompimento dela, teria atingido no máximo uns 788 pontos. Só que, né, se você tivesse feito aí, ó, stop barra barra, você teria saído aqui neste candle, né? Você teria colocado stop aqui, manteria o stop, e este
candle baixista, teria te estopado. Então você teria saído aí com 600 pontos. Só que hoje, sinceramente, não foi um dia assim de uma tendência forte, né? Uma tendência que ensejou aí um trade comprador considerável, porque, né, como eu mostrei lá no gráfico diário, o índice ele está em movimento lateral. Então, qual que é o ideal se fazer? O ideal se fazer é o seguinte: você tem que pegar a região de lateralização. Então, veja bem, você pega a máxima, você seleciona o quadrado, clica aqui na máxima e você seleciona a mínima, tá, que ele formou. Você poderia ter selecionado aqui antes de ter formado essa mínima, né? Essa mínima aqui nessa região quando cruzou as médias, tá? O que acontece? Quando chegou aqui, o preço ele subiu e ele caiu. E aí, quando chegou, formou essa mínima, subiu, o que você esperava? Você esperava também qual é o ideal que se espere. Por isso que eu sempre falo da tendência você esperar a confirmação do pivô. Aqui nessa queda houve a formação de um pivô de baixa, ou seja, um topo mais alto, um fundo mais baixo e aí um topo mais baixo que o anterior. Só que é o seguinte, ele vai até a média corrige até a média de 20, forma um candle baixista. Até aqui tudo bem. Depois ele formou um candle, um gift. E aí onde seria a sua entrada? Seria exatamente aqui, ó. Se você vai operar esse setup barra elefante aqui, a sua entrada seria aqui. Só que aconteceu com o preço, voltou a subir. O ideal seria você esperar a confirmação do pivô e a entrada seria, né, aqui, um pouco abaixo deste candle que fez a mínima, ok? E aí você pode ver que o preço ele voltou. Então, a partir do momento em que não confirmou o pivô de baixa, voltou a subir, você estende aí a seleção dessa região de lateralização. Então, vamos aumentar ela aqui para te mostrar a dinâmica que o mini índice está tendo. Eu, recapitulando, peguei aqui esta máxima e peguei a mínima. Você pode ver que a mínima aqui também, onde não confirmou o pivô de baixa, é região de suporte, que já havia feito anteriormente. Então a gente vai esticar aqui o nosso retângulo. E aí é o seguinte, dentro desta faixa, enquanto o preço estiver aqui dentro, nada a fazer, tá? E aí é o seguinte, enquanto estiver dentro você não faz nada. Quando ele rompe, ele fez um rompimento aqui, ó. Rompeu a região do retângulo. O que você faz? Você espera a correção, que é o chamado pullback. Ele fez um pullback. Quando ele voltou a subir, ele não conseguiu romper o topo anterior, voltou a cair e voltou a cair dentro da região de lateralização. Por isso que, graficamente, tecnicamente, hoje o índice ele teve mais movimento lateral do que o movimento ascendente, né? Pelo fato dele ter caído abaixo da máxima de ontem e ficado dentro dessa região quase que o dia todo, a gente tecnicamente considera que ele fez um movimento lateral, tá? Então essa possibilidade de trade aqui é incerta, né? Aqui com o rompimento desse pivô, porque se você estiver na hora que você está lá no pregão, olha só, as médias elas se cruzaram para baixo e aí depois elas se cruzaram para cima. Qual é a certeza que você vai ter que esse preço ele não vai voltar a cair? Por isso que o ideal, tecnicamente, é o que? Você forma a região de lateralização e espera aí o pullback, o rompimento, o pullback e o retorno ao movimento da tendência, ok? Por isso que hoje no mini índice não foi um pregão que ensejou aí um trade, tá, de tendência, né? Vamos aqui no mini dólar. O mini dólar ele também teve um movimento lateral com uma leve alta, tá? Vamos ver aqui, ele está fazendo um movimento de correção até as médias, né? Caiu muito forte e agora ele sobe
ou lateraliza até que as médias cheguem no preço. Ou seja, o movimento inverso que o Ibovespa está fazendo. Aqui no gráfico de 5 minutos, ele também não abriu em gap nenhum no pregão de hoje, só que ele também se lateralizou. Você pode ver que as médias, né, estavam aqui perto, ele subiu, depois ele sobe aqui, ó, quase que no final do dia. Então, o que a gente faz? Ele faz uma máxima aqui e faz uma mínima aqui, posteriormente fazendo uma mínima nessa região e não confirmando o pivô de baixa. Tá? Então, considerando o pregão de hoje, se iniciou aqui. Beleza. Ele sobe e ele cai. Novamente, ele faz uma mínima. O que você faz? Né? Coloca aí a sua ordem lá e fica esperando romper essa mínima. E o que aconteceu? Não rompeu. Ele se lateralizou e depois voltou a subir. Ou seja, também não foi um dia bom, né? Um dia de tendência também no dólar. Assim como no mini índice, né? O mini dólar também teve isso, a lateralização. Então, o que nós fazemos? Pegamos aqui o topo, pegamos a mínima e esticamos, tá? E aí você pode ver que o preço ele se mantém dentro dessa região de consolidação. Enquanto o preço estiver aqui, nada a fazer. Ele está subindo, então o que a gente espera? A gente espera que ele rompa, caia aqui até essa mínima e volte a subir, tá? Aí sim ele vai entrar em tendência de alta. Ou se ele romper aqui para baixo, entrar em tendência de baixa. Uma coisa aqui que eu acho interessante que é o seguinte. Você pode ver que esse retângulo eu que apliquei no gráfico, né? Ou seja, ele é invisível, né? Não tem nenhuma média móvel, nenhum indicador que configure, que instale esse retângulo no gráfico. Ou seja, ele é uma espécie de retângulo, ele é um retângulo imaginário, né? Só que você pode ver que o preço ele respeita o retângulo. Por quê? Porque os outros players que operam o mercado, eles fazem esse retângulo. Então, quando eles também identificaram, né, a região aqui de lateralização e aí formaram esse triângulo. Você pode ver que o preço ele consegue romper abaixo das médias e ele não passa da linha do retângulo. Olha como que por duas vezes ele respeita, né, a linha do retângulo. Ou seja, né, a região de consolidação aí, né, ela é facilmente perceptível, tá? Entre todos os índices brasileiros, o que mais se destacou aqui foi o índice financeiro, né, o índice voltado aí para os bancos e para as financeiras, que novamente teve aí um movimento de alta, mas, né, após o rompimento aí do topo anterior, a gente espera uma correção que ele volte a subir, tá? Ele confirmando, ele rompe confirmando o pivô, mas o momento ideal para a entrada é depois de uma correção. Então, você pode ver que as médias, né, elas viraram para baixo, viraram para cima e fazendo aí, né, tecnicamente uma lateralização, e essa nova correção e essa retomada do movimento de alta vai oficialmente selar, né, essa tendência de alta nesse índice, do índice financeiro, ok? Então esses são os resultados de hoje dos índices brasileiros. E vamos dar uma olhada no índice do SP500. Tá? O SP500 ele atingiu aqui uma máxima. Eu ontem havia traçado essa linha aqui, falando que compra mesmo só aqui em cima. E ele formou um candle doji aí, né? Você pode ver que o candle de ontem foi aí com uma força baixista, formando um pavio na região superior. E o candle de hoje foi um candle de dúvida. O MACD ele está altista, mas como falei, né, o preço ele através de um forte impulso, ele faz um movimento de alta, mas ele deve ou lateralizar ou cair até as médias para fazer uma correção para retomar aí o movimento de alta, tá? Então o índice americano, o SP500, ele perdeu força agora e está também numa região aí de consolidação. O Dow Jones, ele, mesma coisa, também
Foi lateral, um candle de maior força, mas a configuração é a mesma. Tá? Esse aqui, índice aqui é da Nasdaq. A Nasdaq já não teve um impulso forte, porque as empresas de tecnologia, elas estão, hoje mesmo elas estiveram em queda. E isso é um problema porque essas empresas de tecnologia, elas são as que têm maior peso no SP500. Aí você pode ver aí que aparentemente formou um pivô de alta. A gente vai ter só a confirmação desse pivô quando romper aqui em cima, né? Mas as médias, elas estão viradas para baixo. Então vamos ver se vai ter uma reação altista, né, no pregão de amanhã. E se não tiver, ele vai continuar dentro dessa faixa aqui na qual ele formou. Né, você pode ver aí, ó, esse é o gráfico diário, né, já tem muitas semanas que ele está dentro dessa faixa. E aí a dinâmica é a mesma, né, dos outros, do mini índice. É tanto para, né, em gráficos de day trade, de prazos intradiários, como diários, semanais, a dinâmica é a mesma. Você marca a máxima e marca a mínima dentro aí de uma região do retângulo. E enquanto o preço estiver aí, ele está lateralizado, ele está sem tendência. O nome que se dá a esse movimento é um movimento lateral. O nome que se dá a essa faixa é consolidação. Tá? E a tendência é sem tendência, não há tendência nenhuma. Porque só há duas, né? A tendência de alta e a tendência de baixa. Neste caso aqui, ele não está formando nenhuma das duas. E, tecnicamente, enquanto ele estiver dentro dela, não tem como fazer projeção nenhuma. Então não tem como falar, por exemplo, aqui, ó, o preço ele está acima da média. Não tem como falar que o preço vai voltar a subir, porque aqui ele também esteve. Entendeu? Então você pode ver que o movimento ele não é inédito, né? O movimento de hoje ele não é inédito. Ele já ocorreu anteriormente e o mercado já mostrou aí que, né, ele que não andou, né, que não a tendência não se confirmou. Logo não tem como definir tendência nenhuma, ou seja, ele está sem tendência, né? O ouro é o seguinte, ele formou um candle baixista ontem muito forte e aparentemente está formando um gift. E aí também quem olha esse candle, né, pode assustar e falar, ele está entrando em tendência de baixa. Só que ele, na verdade, ele está dentro de uma região de lateralização, né, já há um tempo já também. Aqui, ó, você pode ver que, olha só, o retângulo que eu acabei de traçar é, como eu disse, lá no mini índice, invisível. Né? É uma figura gráfica que eu desenho, eu aplico no gráfico, né, definindo aqui pelos parâmetros da máxima e da mínima. E você pode ver que o preço, ele respeitou e ele atingiu realmente essa região de suporte, a mesma. O preço ele atingiu o mesmíssimo valor que ele atingiu lá em setembro, né, respeitando aí essa região de consolidação. Até porque, se a gente for aqui no gráfico semanal, ele acaba de fazer uma tendência de alta e ele está em lateralização. Então, enquanto ele não romper essa região de suporte para baixo, a gente não pode falar que ele está em tendência de baixa. E também, enquanto ele não romper acima do retângulo, ele também não está em tendência de alta. Essa projeção que eu havia feito aqui, projeção de Fibonacci, em 2.228,46 dólares, dessa tendência de alta. Né? Ele pode retomar, existem casos em que depois da tendência de alta há uma lateralização para depois voltar a subir, tá? Como também pode estar perdendo força para voltar a cair. O que vai definir? Ele pode subir ou ele pode cair, beleza. Sim, mas o que vai definir é a região que a gente traçou, tá? Então, ele rompendo aqui embaixo, fazendo pullback, né? A gente vai saber aí que ele vai entrar numa tendência de baixa e rompendo aqui em cima e fazendo pullback, a gente vai saber que ele vai entrar em tendência de alta, tá? Então, enquanto ele estiver aqui dentro, o preço é nada a fazer, tá? Existe, né, essa estatística aí do movimento para ambos os lados, mas a gente tecnicamente e operacionalmente, né, você se atém a essa figura e esse elemento, porque enquanto ele estiver aqui você não faz nada. Vamos olhar aqui rapidamente
Tá, aí a prata, ela tá também, ela meio que segue, né, o ouro, ela também tá numa região aí de lateralização, ou como que, de consolidação, né, como querer chamar, e também nada a fazer, né, e não tem como também definir qual que vai ser o próximo passo, ela está sem tendência. O petróleo WTI, ele subiu muito, né, no dia 17 de setembro, e ele está se lateralizando. Existe um setup chamado Power Breakout, né, que há um forte movimento de alta, aí se lateraliza para voltar a subir. Então, quem opera aí o Power Breakout tem que definir alguns pontos acima da máxima, e a última máxima foi aqui, ó, nessa região lateral. Então você define alguns pontos acima e rompendo com volume, aqui o MACD ele está virando de baixista para altista. Então se ele realmente as médias se virarem, o histograma que formar uma coluna altista, rompendo essa região, podemos ter um trade comprador aí no petróleo WTI, tá? Essa é a configuração dele. Já o petróleo Brent, ele não tem a mesma configuração e ele formando zigue-zagues aqui, que a região onde vai ensejar aí uma compra, um trade comprador, é somente acima de 46,08 dólares, tá? Já é nessa região aqui. Então, enquanto ele estiver aqui dentro, também nada a fazer. O índice da bolsa japonesa, a bolsa de Tóquio, ele está aqui, ó, em movimento de alta, mas ele perdeu força agora. No pregão de hoje ele perdeu força porque ele subiu muito forte. E aí é o seguinte, como ele subiu, ele nos mostra que ele está, né, entrando em tendência de alta. Aqui ele já confirmou, rompeu a média de 200. Então assim, né, se ele vai continuar com essa tendência, ele vai fazer correção ou uma lateralização e vai voltar a subir. Então é bom ter paciência aí, tá? E definir aí uma entrada somente acima dessa máxima que ele formou hoje. O índice alemão, ele está novamente entrando numa região de gap. Quando o mercado ele teve uma queda muito forte, deixa eu carregar aqui os indicadores, você minimiza para carregar os indicadores, fica mais fácil. Aí olha só, aqui ó, quando o mercado ele teve uma queda forte, ele foi formando vários gaps, né? Vários gaps de baixa. E os gaps de baixa são fortes suportes ou resistências. Este gap a gente havia já definido, a região deste gap já tem meses, e você pode ver que o preço ele não conseguiu romper a região de gap por 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a 7ª vez que ele atinge essa região do gap, tá? Então, entrada, né, ou tendência de alta no índice da Alemanha, o índice DAX, esse aqui é o DAX Futuros, só depois que romper a máxima aqui, ó, tá? A última máxima feita. Depois que romper essa região de gap, formar aqui uma correção e voltar a subir, tá? Porque pela 7ª vez ele está tentando romper essa região aí de gap. O euro dólar, ele também está lateralizado já há um bom tempo. Então, enquanto é o seguinte, ó, está lateralizado, nada a fazer. Né? Isso, você pode ver que vários ativos, né? O SP500, a Bolsa Brasileira, aí você vê aí a Bolsa Japonesa começar a entrar em tendência de alta, a Bolsa da Alemanha, o índice alemão lá, lateral. Isso tudo é uma incerteza da economia mundial. Né? Isso reflete aí que os grandes hedge funds aí mundiais, eles estão aí com incerteza, né, sobre a economia mundial. Né? Os Estados Unidos acabou de ter aí uma eleição, e não se sabe como que o novo presidente vai se comportar. Né? Tem a questão do Brexit e tem a questão também da China, né, que está causando muita incerteza, diversas questões internas, e também, né, como que a China vai se posicionar aí com o novo presidente dos Estados Unidos, a questão da segunda onda do coronavírus na Europa e está começando a surgir nos Estados Unidos. Então tudo isso, né, você pode ver que parece que
tá um seguindo o outro, né? Você vê a bolsa brasileira, a bolsa americana, japonesa, alemã. Aí agora a gente entra nos pares de moeda, o euro-dólar tá lateralizado. Ah, praticamente tá tudo, né? A maioria das coisas tá tudo lateralizado. Por conta disso. Tá? Porque é o seguinte, tava em tendência de alta, beleza. E aí começou os rumores aí, né, da segunda nova onda. E aí, e também os efeitos também da primeira onda aí, né, os efeitos econômicos mundiais. Então, né, os ativos que estão em consolidação é o mesmo roteiro. A gente marca aí, ó, né, essa lateralização para poder operar somente depois que romper. A não ser em prazos muito menores, né, que você pode pegar aí, ó, algum movimento dentro dos prazos intradiários, mas no prazo diário está em movimento lateral. Assim também como o SDJPY, que formou um grande candle aí altista ontem, formou um gift hoje. Tá, ele subindo, ele vai voltar para uma região de consolidação que ele tinha feito, que ele tinha formado, né, uma região de consolidação aqui. Vamos carregar os indicadores. Aí ele rompe, ele faz pullback, mas retorna para dentro. Aí ele rompe, ele faz pullback de novo, cai, conseguiu fazer um topo mais baixo, mas aí ele pega e forma um fundo, aliás, mais baixo que o fundo anterior. Só que ele vem aqui, ó, formar um topo do mesmo nível do topo anterior. Então, assim, este fundo que poderia dar início aí, ó, uma tendência de baixa, afinal, a região de suporte aqui foi rompida, foi frustrado, já não se validou, porque ontem formou aí um candle muito grande de alta, né, e ele está voltando para dentro da região de consolidação, tá? Então, no prazo diário, esse aí é o cenário do USDJPY, tá? A maioria dos ativos, eles estão em movimentos laterais. Vamos olhar aqui 3 ações para a gente poder terminar. Hoje eu havia mostrado aqui, ó, em Bradesco, BBDC4, que é o seguinte. Bradesco, ele hoje mesmo, né, ele veio e rompeu essa região de topo. E aí quando ele veio, rompeu no meio da tarde, eu peguei e tracei esse alvo de Fibonacci. Eu tracei e falei, olha, ele vai atingir 24,40 antes de voltar para fazer uma correção. E hoje mesmo o candle atingiu o alvo aí de 24,40. Tá? Então, para entrar num trade comprador aqui em Bradesco, ideal esperar um movimento de correção, porque ele está longe das médias, para retomar. Tá? O próximo alvo vai ser em... Vamos ver aqui o próximo alvo. Aí. O pivô anterior de referência era este, e o pivô agora vai ser este, né? Então, o próximo alvo vai ser em R$ 26,12, tá? De Bradesco. Então, possivelmente ele vai fazer uma correção para voltar a retomar o movimento de alta e atingir este alvo de Fibonacci. Ambev, a gente havia definido aqui uma região de consolidação, né, no estudo de ontem. Hoje ele rompeu, mas, né, é aquela, a gente tem que esperar agora, né, um pullback aí para ele retomar o movimento de alta e oficialmente ele entrar em tendência de alta, ensejando aí um swing trade de tendência de alta em Ambev 3, tá? E um estudo que solicitaram foi de TOTS. TOTS caiu no pregão de hoje. Vamos tirar aqui as linhas. Um forte queda no pregão de hoje. Olha só, você pode ver que ele, né, rompeu acima do pivô anterior para em 2 dias seguidos ter uma queda muito forte, né? Com queda aí também do volume. Ó, como ele rompeu e abaixo das médias, nada a fazer, né? Trade vendedor só depois que ele romper essa região de suporte, fazer uma correção e voltar a cair, e trade comprador só rompendo aí a última máxima em 32,04. No gráfico de 60 minutos, ele está em queda, rompeu a média de 200,
Agora ele deve fazer uma correção até a média de 200, possivelmente com a média de 20 caindo até o preço, para ele retomar aqui o movimento de baixa. Trade no gráfico de 60 minutos, só na confirmação aqui desse pivô de baixa, né? Aqui, ó, depois que ele romper abaixo desse pivô de baixa, que ele vai dessa mínima, quer dizer, né, ele vai confirmar esse pivô de baixa, ok? Para finalizar, né, como eu disse ontem também, a gente está com a promoção aí da Black November, né, por conta da Black Friday, no mês de novembro, com 40% de desconto no nosso curso, Fundamentos de Análise Técnica. Tá? O link para adquirir o curso está aqui abaixo da descrição desse vídeo, ou no nosso link da bio no Instagram, ok? Espero aí que tenha atendido, né, as necessidades aí dos estudos de todos, né? Um abraço a todos aí e até amanhã.